Novidade hoje na equipe brasileira de judô, Milena. Tino, a confederação mudou os planos. A Érica Miranda, cortada por lesão, será substituída. Não é fácil ser cortada das Olimpíadas e ainda vir o treino. Érica Miranda só volta ao Brasil no dia 11. E depois... O treino da seleção masculina de vôlei teve momentos de tensão hoje. Houve bate-boca, mas para os jogadores tudo normal. André Heller e Giba tentaram desconversar. O que aconteceu ali? Ali onde? E aquela briga ali, o que houve? Bernardinho, Gustavo e Bruno nem quiseram conversar, não deram entrevista. E os russos, que treinaram logo depois, nem perceberam que foi no treino do Brasil que a coisa ficou russa. Por causa de uma bronca do técnico no filho Bruno, Gustavo e Bernardinho bateram boca. O Instituto de Tecnologia ganhou tempo extra no treinamento da seleção. E foi uma longa parte teórica fora da quadra. Bernardinho reuniu os jogadores para esclarecer, diante de todos, o motivo da discussão. Corrigir os erros. Afinal, quem manda aqui é ele. Mas se você ficou tenso, pode relaxar. E Giba garante. A grande notícia seria se eles não brigassem. O nosso time é isso aí. Se o nosso time passar, todo mundo ficar passando a mão na cabeça, não tá certo. Não é o nosso time. É a busca pela perfeição. Sempre, sempre. Por isso que eu tô falando. Enquanto a gente estiver brigando, tá bom, é o nosso time. A gente tá querendo sempre buscar o melhor, querendo sempre acertar, se cobrando, mas todo mundo sabe que essas brigas, essas cobranças são para o nosso melhor. Foi o terceiro confronto este ano entre Fluminense e São Paulo. E pela segunda vez, o tricolor carioca levou a melhor graças ao brilho de um artilheiro. O atacante Washington reza. Afinal, o cenário é de um pesadelo, com um enterro simbólico no protesto de parte da torcida. É uma grande oportunidade para acordar. Não faz muito tempo, neste mesmo gol, há 2 meses e meio, o Washington estava bem acordado. E ele mostra que se recordar é viver, o Fluminense segue vivo no Brasileirão. Os tricolores do Rio não esquecem o jogo das quartas de final da Libertadores e o gol salvador de Washington. Ele até começa perdendo uma ótima chance. O São Paulo também desperdiça com Éder Luiz. Mas na segunda etapa, 3 minutos, Jorge Wagner cruza, Roger tira mal e Hugo aproveita, 1-0. A resposta do Flu vem em seguida. Romeu é derrubado por Éder na área. Pênalti que Washington cobra muito bem. O São Paulo amolece. Hugo cochila no meio-campo. E o que parecia ser uma bola perdida sobra para Tartá, que acha o artilheiro, Washington, faz o segundo. E o enterro vira festa. Muricy Ramalho resume o que foi a apresentação do São Paulo. O que foi determinante? Nós jogamos muito mal, a gente não merecia outro resultado. Não tem muita explicação. Fica aqui até amanhã. E vai ser a mesma conversa que nós vamos ter agora. O Washington não quer nem saber. Faz 3-1 aos trancos e barrancos. Se o São Paulo perdeu a chance de assumir a vice-liderança, o Fluminense ainda é o penúltimo. Mas não é o mesmo. Tenho certeza que isso vai ser um marco para que a gente dê uma arrancada aí para fugir da zona de rebaixamento. Quem esperava ver um enterro, assistiu à ressurreição. Cenas lamentáveis na Vila Belmiro. A derrota do Santos para o Atlético Mineiro terminou em violência. E mais, depois do jogo, o técnico Cuca pediu demissão. Tumulto, carros de imprensa depredados, bombas de efeito moral. A paciência esgotou. Um final triste de uma noite que começou alegre. Kleber Pereira e Vinícius contra. 2-0. E preste atenção em Cuca. É a última comemoração dele como técnico do Santos. Jael entre as pernas de Douglas. Márcio Araújo.
Rafael Aguiar. É a primeira vitória do Atlético Mineiro fora de casa. É o fim da era Cuca na Vila Belmiro. Foram 14 jogos na zona de rebaixamento, 3 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. Entendemos que é o momento da gente sair do Santos, lógico que não da maneira com que eu queria. Sigo o meu caminho desejando sorte ao Santos do fundo do coração e agradecendo a todos o curto convívio que a gente teve, mas sempre profissional. Sem técnico, sem apoio, sem rumo, o Santos precisa de ajuda. 3 minutos em Porto Alegre. Gol do colombiano Pereira para o Grêmio contra o Ipatinga. Depois teve cabeçada de Pereira que passou perto demais. Cabeçada de Kempes do Ipatinga que também passou perto demais. E quando Henrique acertou em cheio, Victor fez uma defesaça. Felipe Mattioni ainda conseguiu perder, sem goleiro, sem nada. Não faz mal. Grêmio na ponta de cima 1, Ipatinga na ponta de baixo 0. Escanteio para o Goiás. Desvio de Hernando e Yarley acertou. Goiás na frente do Flamengo em Goiânia. Belíssima jogada de Juan, entortando Vitor e sofrendo pênalti. Léo Moura empatou. Nos acréscimos, Yarley resolveu. Goiás 2, Flamengo 7 rodadas sem vitória 1. Em Curitiba, o primeiro do Atlético Paranaense, quem marcou foi Rafael Moura. E então veio o susto, um forte choque de cabeça entre Danilo do Atlético e Reinaldo do Náutico. Nada grave. E mais, deste lance surgiu o gol múmia. Gol do enfaixado Danilo, Atlético 2, Náutico 0. Momentos de terror para o time pernambucano, agora na zona de rebaixamento. Recife. Roger marcou o primeiro do Sport em cima da Portuguesa. Cruzamento de Moacir e pezinho infeliz de Bruno Rodrigo. Gol contra, Sport 2, Portuguesa 0. Em São Januário, o golaço de primeira de Rodrigo Effner não valeu. Isso porque o árbitro Leandro Pedro tinha visto antes mão na bola de Keirson. E a arrancada espetacular de Guaru desmoralizou Marquinhos, desmoralizou o Thiago. Mas cadê o golaço? Rodrigo Antônio evitou. Mas o Coritiba venceu com gols mais simples. João Henrique marcou o primeiro. E para fechar, Keirson, Coritiba 2, Vasco 0. E hoje à tarde, o presidente do Vasco, Roberto Dinamite, vai se reunir para definir o futuro do técnico Antônio Lopes. A seguir, na barriga do argentino Lavezzi. A tentativa de cabeçada do sérvio Rakic resultou em sangue. Futebol pesado nas Olimpíadas. Pesado e bem jogado. Olha o golaço de Rossi. A Itália venceu Honduras 3-0. A Argentina pegou a Costa do Marfim. Lionel Messi marcou o primeiro dos argentinos. O empate da Costa do Marfim veio com o Cissé. Mas em seguida, Messi chutou e a bola sobrou para a Costa. Argentina 2, Costa do Marfim 1. Pelo grupo do Brasil, a Nova Zelândia saiu na frente da China, Brocky. Mas os donos da casa empataram. Dong, 1-1. E a vitória apertada sobre a Bélgica pôs o Brasil no caminho de uma medalha em Pequim. E teve gente dizendo que o resultado foi como uma goleada. Início tumultuado. Com menos de 2 minutos, já tem empurra-empurra e saem os 2 primeiros dos 8 cartões amarelos da partida. É a inevitável tensão da estreia. Estreia sempre é difícil, é duro, né? Nervosismo mais ansiedade é igual a erro. Insistir no jogo aéreo é um deles. Na Bélgica, só 3 jogadores têm menos de 1,80 m. Ronaldinho se movimenta pouco e só aparece sem sucesso nas bolas paradas. Alexandre Pato também não está inspirado e se enrola quando ganha bom passe de Marcelo. A seleção tem maior domínio de bola, não necessariamente do jogo. Nesse lance, depois da defesa de Renan, Fellaini põe para fora o que poderia ser o primeiro gol do jogo. Nessa arrancada de Alexandre Pato, logo a 1 minuto, a seleção parece descobrir no segundo tempo que o caminho mais curto para o gol é ao lado esquerdo do ataque. Até Ronaldinho se empolga por lá e consegue os melhores lances dele na partida. Poucos, é verdade,
mas suficientes para alegrar quem não jogava uma partida oficial havia 4 meses. Começar a ter vantagem no 1 contra 1, começar a criar perigo para o adversário, ver que o adversário se preocupa, então isso é maravilhoso. Também é pela esquerda a melhor e única chance da Bélgica. Miralas bate cruzado para fora. Já o grandalhão Kompany bate em Diego e é expulso. Com um jogador a mais e depois das trocas de Alexandre Pato por Jô e Anderson por Thiago Neves, finalmente o Brasil acha o gol. E pela esquerda, esforço de Diego. Bela jogada individual de Hernanes, 1-0. Antes de terminar, mais um belga é expulso. O Brasil perde a chance de aumentar. Jô marca, mas está impedido. 1-0, um placar que para muitos torcedores pode ser considerado simples, pequeno. Para a seleção, quase uma goleada. A estreia é sempre diferente, a expectativa é muito grande em relação ao Brasil, o adversário é muito bom, então nós encaramos como uma goleada. O jogo começou mal para ele, por pouco não foi expulso, mas na hora crucial, Hernanes não se escondeu. Pela 4ª vez, Dunga viveu a expectativa como técnico da seleção brasileira de um jogo de estreia. Além da primeira partida, é claro, ele também iniciou as campanhas da Copa América, das eliminatórias para a Copa do Mundo e agora dos Jogos Olímpicos. E jamais tinha vencido. E o único gol nasceu destas duas pernas, direita e esquerda, esquerda e direita. Hernanes iniciou o lance, Diego brigou, não desistiu e a bola sobrou para Hernanes. De direita, de esquerda. Golaço que deixou o jogador do São Paulo sem palavras. É só sentimento, é outra coisa, um negócio que te contagia. Emoção à flor da pele para levar um cartão amarelo com apenas 1 minuto e meio. Emoção para pedir garra ao restante da equipe. A estreia sempre é mais complicada, né? A gente não sabe o que vai enfrentar. A estreia mexeu inclusive com alguns detalhes. Pouco antes do gol, veja a cobrança de falta do próprio Hernanes. Meu Deus. O primeiro chute sempre não sai muito legal, né? Então o primeiro chute ele serve para soltar a tensão, liberar tudo. Aí no segundo chute você já vai mais tranquilo, mais calmo, mais sereno para fazer o gol. Alguém um dia já disse que antes de chegar ao fim da estrada é preciso dar o primeiro passo. E ele foi dado com os pés direito e esquerdo de Hernanes.